Trazemos aqui a correção da prova com as questões objetivas do TRF da 4ª Região, Técnico Judiciário, Área Judiciária. Veja só, questão da prova 5, né, tipo 5, mas se a sua prova for outra, basta verificar as questões. Olha, constitui norma geral concernente à organização e ao funcionamento dos regimes próprios de previdência social, dos servidores públicos de União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal. Letra A. Os recursos de regime próprio de previdência social não poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados. Aqui está errado por conta da reforma de 2019, porque permite que esses recursos sejam aplicados na concessão de empréstimos aos segurados na modalidade consignados. Letra B. Os dirigentes do ente federativo instituidor do regime próprio de previdência social e da unidade gestora do regime serão subsidiariamente responsáveis pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes de aplicação em desacordo com a legislação vigente a que tiverem dado causa. Aqui está na 9.717, que trata das normas gerais sobre regimes próprios. Veja, aqui a responsabilidade é solidária e não subsidiária. Letra C. A contribuição dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de previdência social, a que estejam vinculados seus servidores, deverá ser equivalente ao valor da contribuição do servidor ativo. Errado. A contribuição desses entes federativos no regime próprio não pode ser inferior à contribuição do seu servidor ativo e nem superior ao dobro daquela contribuição. Então, aqui equivalente está errado. Letra D. Deverá ser assegurado o pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores públicos e dos militares ativos e inativos nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Essa é a resposta correta, consta isso na Lei 9.717. Mas eu vou falar a letra E, né? Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Se nós formos olhar apenas a Lei 9.717, nós falaríamos que isso está certo. Mas não. Por quê? Como a reforma de 2029 trouxe as regras gerais sobre regimes próprios para a reserva da lei complementar, enquanto não for editada essa lei complementar, nós temos que aplicar o artigo a 9.717, combinando com o artigo 9º da lei, da emenda constitucional 103. E na emenda diz que não poderá, né, ter alíquotas, esses entes, adotar alíquotas inferior àquela da contribuição do servidor ativo, desde que, né, não tenha déficit atuarial. Se tiver, nada feito, não pode. E mesmo não tendo déficit atuarial, a alíquota não pode ser inferior àquelas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, letra E, aqui está errado, de acordo com as normas gerais da 9.717, mas combinado com o artigo 9º da emenda constitucional 103. Então, letra D é a resposta
correta. Agora veja, Raquel de Queiroz trabalhou na mesma empresa como agente de dedetização por 15 anos, período em que se manteve filiada ao regime geral de previdência social. Ao completar 62 anos de idade, requereu aposentadoria especial e comprovou perante o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, sob exposição a agentes nocivos, químicos, prejudiciais à saúde, pelo período referido. Considerando esses dados, Raquel, então, ela trabalhou, né, sob a exposição permanente, não ocasional e nem intermitente, a um agente químico, né, prejudicial à saúde, e tem durante 15 anos. E ela ingressa pedindo, requerendo a sua aposentadoria especial. Bem, a aposentadoria especial, ela é concedida aos 15, 20, 25 anos de contribuição e efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, né? Seja ele químico, físico, biológico, ou mesmo associação desses agentes, com idade mínima de 55, 58 e 60, respectivamente. Mas, a questão é saber qual agente que exige 15, 20 ou 25 anos de exposição e contribuição. Esses agentes estão descritos no decreto, no anexo 4 do decreto 3.048, tá? Então, lá você vai verificar que logo no início está falando lá de inseticida e etc., que vai exigir 25 anos. Mas se ainda não fosse, né? Se ainda você não lembrasse isso, nós temos que, eu lembro que falei para vocês, olha, a mina subterrânea vai exigir trabalho, né? Vai exigir a exposição durante 15 anos. E numa outra situação lá fora das frentes de produção, 20 anos de contribuição e exposição. O amianto, toda aquela questão de exposição ao amianto, exige 20 anos. O resto é de 25 anos. Então, aqui Raquel não estava trabalhando em mina subterrânea, não estava exposta ao agente do amianto. Então, só me resta falar que Raquel precisa de 25 anos de tempo especial. Ela tem? Não, ela tem apenas 15, né? Então, veja só. Letra A. Raquel não faz jus ao benefício requerido, pois não preencheu o tempo de contribuição exigido pelo ordenamento. Correto, né? Para aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e 60 anos de idade. A idade ela até tem, mas ela não tem o tempo de exposição. Então, não tem o direito. Letra B. Raquel não faz jus ao benefício requerido, pois não cumpriu o período de carência exigido. Errado. Olha, ela trabalha na mesma empresa há 15 anos, 180 contribuições. Então, ela tem a carência da aposentadoria especial. C. Raquel faz jus ao benefício requerido, pois preencheu os requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pelo ordenamento. Idade até sim, mas não tempo de contribuição e efetiva exposição. Letra D. Raquel faz jus ao benefício requerido, pois preencheu o requisito de tempo de contribuição. Errado, né? Aí vem letra E. Não faz jus ao benefício requerido, pois não preencheu os requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pelo ordenamento. Olha, carência sim, idade sim, que ela já tem 62,
A maior exigida na especial é de 60, mas ela não tem o tempo mínimo, né, sob aí a exposição do agente químico prejudicial à saúde. Então, portanto, a resposta seria a letra, aliás, será a letra A. Vamos mais? Veja, com o objetivo de assegurar equilíbrio financeiro e atuarial no regime geral de previdência social, o texto do artigo 201 da Constituição da República tem sido reiteradamente aperfeiçoado. Nesse intuito, a recente emenda constitucional 103 de 2019 inovou. Então, é alguma coisa que ela trouxe. Letra A. Vedar a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvadas, nos termos da lei, as aposentadorias em favor dos segurados portadores de deficiência que exerçam atividade de risco e sujeito a agentes nocivos. Misturou, né? Porque com a nova redação, no parágrafo 1º do artigo 201, é vedada a adoção de critérios, né, e requisitos diferenciados para a concessão dos benefícios, ressalvado nos termos de lei complementar, né, as aposentadorias exclusivamente em favor do segurado com deficiência, né, e daquele segurado cujas atividades são de exposição efetiva, né, agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Então, aqui, nada de atividade de risco, não é esse termo. Letra B. Inovou ao limitar o rol de benefícios devidos pelo regime às aposentadorias e à pensão por morte. Não, aqui nós estamos falando do regime geral de previdência social. Foi nos regimes próprios que houve, sim, né, a limitação para a concessão só de aposentadoria e pensão por morte. Letra C. Inovou ao estabelecer a incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos de aposentadorias e pensões. Não incide contribuição sobre aposentadoria e pensões pagas pelo regime geral de previdência social. Vamos à letra D. A emenda, então, veio determinar o reajuste anual dos benefícios para preservar-lhes o valor real, segundo o Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, AFIP. Errado, né? Determinar que é o IPC, não. O índice de reajustamento está na Lei 8.213. É o INPC. Então, letra D, não. Vamos à letra E. Inovou ao vedar a contagem de tempo de contribuição fictícia para efeito de concessão de benefício previdenciário e de contagem recíproca. Essa é a verdadeira, né, resposta. Então, letra E para o caso. Mais uma. Machado de Assis, titular do cargo efetivo de professor em estabelecimento de ensino federal, foi eleito prefeito de Cosme Velho. Afastado do cargo para exercer o mandato, Machado, letra A, passou a ser filiado ao regime geral de previdência social. Olha, aqui eu tenho um servidor que é amparado por regime próprio, no caso, o regime próprio dos servidores federais. Ele disputa eleição e é eleito para prefeito. Ele, quando é eleito para prefeito, ele tem que licenciar do cargo para assumir o exercício do mandato, né? Mas aí ele não fica desvinculado do seu regime.
Se ele é um servidor público federal, ele vai continuar vinculado ao regime, né? Ao regime dele lá. Por que que ele não vai para o regime geral? Porque no regime geral, o exercente de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, ele só fica filiado obrigatoriamente ao regime geral desde que ele não faça parte de regime próprio. Então, aqui, olha, Machado passou a ser filiado ao regime geral de previdência social apenas. Não, ele continua no regime próprio da União. Machado passou a ser filiado concomitantemente ao regime próprio de previdência da União e ao regime geral de previdência social. Não, porque no caso do prefeito, se ele for exercer o cargo, ele tem que se afastar, tem que se licenciar. Então, ele vai ser um servidor licenciado, mas vai estar amparado pelo regime próprio. Machado, letra D, permaneceu filiado, não, letra C, desculpa. Letra C. Machado permaneceu filiado ao regime próprio de previdência social, de previdência da União, apenas. Sim, né? Ele não vai para o regime geral. Ele tem o direito de se afastar do cargo para cumprir o mandato eleito. Então, ele vai, mas vai estar vinculado ao regime de origem, ao regime da previdência da União. Então, letra C. Permaneceu filiado ao regime próprio de previdência da União. Letra C de casa. E agora, eu agradeço vocês, né? Se você não está inscrito no nosso canal, clica aí embaixo, nos acompanhe. Nosso canal já vai trazendo mais informações a cada dia para vocês, e aí vocês terão essa oportunidade. Corrijam a prova de vocês e depois me fale como for, ok? Muito obrigada e até a próxima.